Olá, apologetas de plantão. Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos tratar de um assunto que chamamos de conhecimento. É importante sabermos que o conhecimento é a base de tudo que se pode estabelecer como fatídico ou até mesmo invenções científicas, problemas de questões transcendentais. Tudo interfere, tudo entra no campo do conhecimento. E para isso, nós vamos dar ênfase em algumas coisas muito importantes. Então, para começar, eu gostaria de definir esse campo. Segundo a própria filosofia, eles dizem o seguinte, que conhecimento é o ato de conhecer. É uma teoria que se desenvolveu justamente na Grécia, né? E tem na expressão em latim cognoscere, que significa ato de conhecer. Em português, aqui diz que derivaram termos como cognoscente, o sujeito que conhece, e cognoscível, o que pode ser conhecido. Por que eu quis entrar nesse campo do conhecimento? Justamente porque um dos filósofos mais relevantes e mais profícuo é Sócrates. Sócrates viveu no passado, né? Antes de Cristo, mais ou menos numa época de 469. E ele não escreveu, por incrível que possa parecer, não escreveu uma linha. Mas ficou conhecido em todo o sistema como um dos maiores filósofos da humanidade. E Sócrates, ele defendia justamente a razão, né, de como ser um verdadeiro mentor de conceitos na área da inteligência. Mesmo sendo o campo filosófico, que é aquele campo que estuda a mente, né, estuda o sistema em forma de método para desenvolver a teoria, ele, de certa forma, trabalhou em cima até do empirismo. E eu gostaria também de mostrar para vocês 3 tipos que são expressos de maneira que destacamos a forma de conhecer. Um deles é a empírica, foi o que eu já acabei de falar, a inventiva e a intelectual. Veja bem, aqui diz o seguinte, estudando um pouco sobre o assunto, fala dessa teoria de conhecer como uma das mais importantes, né, para que possa fixar na mente da pessoa a forma cognitiva de a pessoa até mesmo transcender o seu próprio pensamento. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer. E para isso tem que haver uma lógica. E um dos defensores desse campo da instituição da lógica, podemos dizer que é o Henri Poincaré. Veja bem, enquanto a lógica nos ajuda a demonstrar a invenção, só é possível pela intuição. Ou seja, uma intuição inventiva.
Isso aí é, na verdade, é um tipo de conhecimento. Agora existe aquela que é o conhecimento como já conhecemos, que é aquele empírico, aquele que é mostrado, baseado em experiência que independe do sujeito, mas o que está no nosso meio. E a outra é a instituição intelectual, né? Que é uma das mais importantes no campo daqueles que querem assim progredir, entre aspas, né, seu pensamento. E aqui mostra o seguinte, ó, que o Descartes, né, até tenho aqui a, a biografia dele. Espera só um pouquinho, deixa eu ver onde está. Aqui mostra a biografia de Descartes, né? E ele fala o seguinte: seria absurdo que nós, que somos finitos, tratássemos de determinar as coisas infinitas. Ele defendia mais a forma da casualidade, né? E, voltando ao assunto da inteligência intelectual, o Descartes, ele chegou à consciência do cogito, né? O sistema do pensante que considerou tratar-se de uma primeira verdade, que não podia ser provada, mas da qual não se poderia duvidar. Ele até tem uma frase muito famosa dele que é cogito ergo sum, que significa penso, logo existo. E a partir dessa intuição primeira, a existência, eu como ser pensante, estabeleceu o ponto de partida para o método da filosofia e das ciências modernas. Embora todos esses aí fossem filósofos, podemos dizer assim, até contemporâneos de Sócrates, entre aspas, né? ou não concluiu-se, ou concluindo o pensamento dele, a certeza que podemos estabelecer é que tudo se passa em forma da filosofia como ciência, mesmo alguns negando esse fato, né? Mas temos que entender que a ciência em si, ela demonstra métodos que almeja, né, almeja certezas que muitas vezes essa certeza não é vista aos nossos olhos. Sócrates tinha uma forma de pensar que, com sua dialética, ele conseguiu formar uma geração de pensadores. Um deles é Platão, né? E a gente vê aqui, nesse pequeno compêndio, né, que por causa da sua trajetória e do seu modo de ser, vigoroso e sagaz no sentido bom, né, ele foi condenado à morte. E para quem não conhece, Sócrates, ele morreu envenenado, né, por uma dita planta chamada cicuta. Alguns falam. Eu costumo dizer cicuta, porque não tem acento, né? Quer dizer, são plantas venenosas da qual pegaram, né, e fizeram com que ele tomasse. Mas ele mesmo se candidatou a fazer isso, na frente de todos os seus opositores. O que eu quero com tudo isso? Fazer um paralelo da resposta que uma pessoa pode ter rápida, filosófica, para aquelas pessoas que eu sei que condenam. No caso do Jair Bolsonaro. Por que eu digo que o Jair Bolsonaro vai ganhar? E acredito até que vai ser no primeiro turno. Porque ele tem uma resposta muito rápida. Pensamento lógico
rápido e filosófico, mas de uma filosofia mais clara e intelectual, empírica e inventiva até. Podemos dizer assim, que são as três formas da inteligência que eu acabei de relatar. Então, isso é um fator muito importante, muito relevante, e de acesso ao povo que percebe, né, da sua sinceridade, mesmo com a conjuntura que nós vivemos, que é essa daí, de uma política inescrupulosa, corrupta e cheia de mentiras. Né? Com relação ao Banco do Brasil, mudando um pouco agora do assunto, eu disse que gosto do Banco do Brasil, por quê? Qual o motivo? Ora, hoje em dia nós sabemos que tudo se permeia através do sistema financeiro. E os bancos, quando você deve alguma coisa, os bancos procuram, principalmente nos cartões de crédito e no cheque, procura colocar o máximo de juros e de correções monetárias, né, para que você fique à mercê deles e continue sempre pagando aquilo. Com relação ao Banco do Brasil, já não é o mesmo. Embora eles tenham os juros, a mora, mas a gente consegue negociar com eles. Tanto é que eu tenho uma dívida com eles e consegui negociar. E depois eu vou negociar mais uma. E eu consigo pagar por mês essa dívida. Já uma dívida, por exemplo, num banco aí, não vou citar o nome agora, de um banco privado, por exemplo, eu devia R$500. Aí vou ter que pagar R$3.000. Você não acha incrível isso? Com pouco tempo, uma performance de resgate do cidadão, do capital do cidadão, para capitalizá-los. Aí é quando podemos dizer assim que a Márcia Tiburi, né, nesse ponto ela está certa. Nesse ponto. Quando o capital vem e tira de você o que você tem, aí é diferente. Agora, tirar do que você não tem, aí é outra coisa, né? Então, então é por isso que realmente eu estou contra algum sistema financeiro e a favor de outros, né? E sou contra a privatização do Banco do Brasil. Por quê? Porque o nosso medo é que amanhã um banco privado se torne os bancos privados que já há hoje em dia, né? Que se move através do dinheiro, às vezes, de uma pessoa que já está em dificuldade para pagar aquele sistema. Percebeu? Não estou dizendo aqui que eu me nego a pagar nada, é outra coisa. Tanto é que eu estudo, pago minhas contas, pago as coisas que aqui nos permitem. Mesmo com algumas dificuldades, a gente consegue fazer isso. Né? Eu vou dar uma paradinha, porque eu quero ver o tempo, para depois continuar, tá bom? Olá pessoal, estamos de volta. Então vamos dar continuidade à intelectualidade. Então o intelecto, ele desenvolve críticas também, como eu acabei de fazer agora, sobre o sistema financeiro. E a forma de pensar, ela... me esqueci de desligar a TV. E a forma de pensar é muito importante para que a pessoa se desenvolva no campo social, no campo físico, intelectual e tudo mais. Mas a gente tem que entender que no campo intelectual existe também a mentira. E a mentira ela é tratada de uma forma que não é verdade. Não é verdade? Então, eu lendo aqui esse livro aqui, o outro livro meu aqui eles definem mais ou menos o que seja a verdade e o que seja a mentira, né? Então diz aqui, ó. Suponhamos que alguém diz que há um lado da Lua que nunca é visto, da Terra. Se eu lhe perguntar, isso é verdade? A indagação pode ter dois sentidos. O primeiro é se meu interlocutor está me dizendo uma verdade ou se está mentindo. Neste caso, trata-se da veracidade que nos coloca diante de uma questão moral.
O indivíduo voraz é o que não mente. O segundo sentido é propriamente epistemológico. Quero saber se a afirmação de meu interlocutor é verdadeira ou falsa. Para tanto, indago se a proposição corresponde à realidade. Se já foi comprovada, se a fonte da informação é digna de crédito ou não. É esse tipo de verdade que inserimos discutir neste capítulo. Aqui no capítulo do livro, né? Eu não vou entrar em detalhes do livro. Vou entrar no meu detalhe de veracidade. Então há aqueles que usam da oratória, né? Usa do conhecimento para mentir. E na época de Sócrates, esse pessoal era conhecido como sofistas, né? Aqueles que faziam da argumentação um fator relevante de oratória, mas com o intuito de enganar o povo. Hoje em dia nós vemos isso, né? Nós presenciamos a todo momento. Vimos agora a filósofa, né, dizer que o capital, né, que roubar é entre outras palavras, roubar o capital faz parte daquilo que eles já nos roubou, coisa que eu não aceito, né? Você só rouba daquilo que uma coisa que você permite. O capital só rouba de você aquilo que você permite que lhes faça o roubo, entre aspas, né? Por exemplo, no caso de uma conta, aí é outra história. Se a conta for, por exemplo, uma conta chamada na área financeira chamada de custo variável. É aquela conta que quem determina a conta é o capital. No caso, vamos dizer, a rede elétrica. Aí sim, ele pode aumentar, né, e fazer com que te roube o teu capital financeiro. Mas, por outro lado, você também pode interromper isso. Existem outros meios por aí, né, de discussões, né, que você pode ir lá, como o CPF, CNPF, SPC, que você pode, como também na área jurídica, que você pode interromper isso. Então, o capital, nesse ponto, ele só rouba se você quiser, né? Entre aspas, né? Se você deixar que aconteça isso. Por outro lado, o capital não pode vir aqui e tomar minha casa, entre aspas. Pode eles fazer de querer indenizá-la, mas se tomar, assim, tirar de mim a força, isso diante de leis é inadmissível, né? Então, voltando às condições dos sofistas, né, da intelectualidade sofista, aquelas que usam meios para enganar a população. Então, veja bem, olha o que Sócrates disse. Quem melhor conhece a verdade está melhor preparado para mentir. Percebeu? Então, se você conhece como funciona o sistema, se você conhece como funciona a economia, se você conhece como funciona os métodos, os trâmites das coisas, é muito mais fácil você mentir para o povo. E com isso o povo cai direitinho na argumentação desses sofistas. Percebeu? Então, voltando ao assunto de Jair Bolsonaro, com a sua sinceridade, com sua forma de se expressar, de dizer as coisas reais, e a gente em busca de retratar essa verdade, como eu acabei de ler aqui, que a gente vai da pesquisa da informação digna, e aí você conhece quem está mentindo e quem não está. Percebeu? Então, até mesmo o próprio sistema que nos rodeia, que é no caso aí o sistema financeiro, nos cercam, e aí a gente sabe quem está nos roubando e quem não está. Aí é quando o capital realmente está te descapitalizando. Quando ele coloca um juro alto, uma monetária, juro sobre juro, isso aí é verdade. A gente não tem como negar isso. Mas, hoje em dia, é usado de muito sofismo, né? Para que justamente as pessoas caiam nesses laços, né? Podemos dizer usar até
um verso bíblico, é o laço do passarinheiro, né? E dessa peste perniciosa, né? Que está a todo momento nos cercando. Mas não pense vocês que, por exemplo, um sistema, que é introduzido supostamente para dizer que o capital está nos roubando, é um sistema bom. Quer ver uma coisa? Eu até anotei uma coisa aqui, ó, quer ver? Olha só. Vou mostrar para vocês. Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se está aqui. Só um minuto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, bom, tá aqui, ó. Eu coloquei assim um subtítulo chamado assim, os intérpretes da suprema razão, uma razão, sabe? Então aqui diz assim, ó, Mussolini era conhecido como Duce, ou Duce, aquele que o conduz. E o lema fascista era crer, obedecer e combater. Combater, entre aspas, os oponentes. Quando você considera que aquele lá é um oponente, né? E Hitler era chamado de meu Führer, meu condutor, meu chefe. E costumava dizer, tu não és nada, o teu povo é tudo. Então, o sistema fascista e socialista, né? No caso aqui, tenta mostrar para as pessoas que o seu sistema é o certo, a sua forma de viver, de conduzir as coisas é mais adequada, e que se a gente for contra o capital e aderir a um sistema social, entre aspas, né, nós estaremos nos ajudando. Só que ele se esquece de dizer que o socialismo matou mais de 100 milhões de pessoas e a igualdade que tanto se dizia ter, se tornou num sistema autoritarista, que é o que a história nos mostra. Tem aqui vários livros falando sobre isso, né? Sobre o sistema autoritário, que é um sistema de engano, então dogmatizando, né? Dogmatiza, que é o intuito de ensinar, de perpetuar na mente da pessoa um conceito, uma doutrina, e com isso a pessoa acata achando que aquilo lá é a verdade. E na verdade, o senso comum, que são as pessoas, acreditam que realmente isso vai trazer um bem para elas, quando na verdade há um engano. O dogmatismo do senso comum é diferente do dogmatismo filosófico, que é um dogmatismo mais intelectual, voltado justamente para um conceito melhor, né? Mas até o sistema dogmatizado filosófico, ele tem um fator perigoso, que é justamente o que diz aqui no livro, a intransigência, né? Feita às vezes você conhece muito de uma coisa e você é intransigente, como também a prepotência, né? Porque você adquire certo tipo de valores, né? Por exemplo, vamos dizer, tem alguns que se perdem, né? Por exemplo, eu considero o Ciro um cara inteligente, entre aspas. Só que às vezes a sua inteligência é voltada para uma prepotência que às vezes causa um mal. Em vez de conduzir isso bem feito, termina trabalhando contra si próprio. Quando começa a afirmar coisas inescrupulosas, como por exemplo, né? Então a política, geralmente ela assume esse caráter pluralitário, né, vamos dizer assim. Pluralismo, mas o pluralismo dogmatizado, né? Não um pluralismo sociável e solúvel de se aceitar. Tá bom, pessoal? Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, sou contra o sistema de privatização em algumas empresas, não são em todas, viu? Existe empresa por aí que tem que ser realmente, tem que ser privatizada. Além do mais, nós estamos perdendo, né? Se a gente está perdendo, a gente tem que arrecadar custo-benefício, né? Para nós, né? Para nosso país, né? E sou a favor
no campo da intelectual de conhecer, de conhecimento, tá bom? Hoje a gente fica só por isso, outro dia a gente volta com mais dos filósofos, né? Vou trazer outros filósofos importantes que nos ajudaram a ter um melhoramento, um melhoramento de cognitivo, pensamento, para que a gente possa chegar no desenvolvimento mental melhor e saber no que ocorre em toda a sociedade, né? Tanto na forma comum como na forma mais elevada. Tchau, fique com Deus.